Oi, gente. Eu acredito que ao longo das experiências de vida da gente, a gente conclui coisas que são realmente importantes. E o melhor que a gente pode fazer com essas coisas é compartilhar. Então eu quero dar a vocês hoje a oportunidade de perceberem como a gente tende a sabotar a felicidade da gente. Quando eu era bem pequeno, a minha mãe me deu o presente mais legal que eu poderia ganhar. Que aos olhos de qualquer outra criança ou de adultos, o presente não tinha graça nenhuma. Mas para mim o presente foi incrível. Ela me deu um shortinho com bolso. E eu fiquei tão feliz, que eu saí do apartamento onde a gente morava, fui para o lote vago que era do lado do prédio. E aí eu olhei para o céu, era de manhã, o céu estava lindo. Aí eu botei a mão nos bolsinhos. E aí eu dei 2 passinhos assim, dei um chutinho para o nada e pensei assim, quando eu crescer eu vou ser um homem muito bonito. E deu certo. Mas o mais legal de ter ganhado o shortinho é porque eu pensei, nossa, a minha mãe entendeu tudo. Agora está tudo resolvido na minha vida. Só que aí uns dias depois, voltou tudo ao normal e tiraram essa foto de mim. Pode rir. Eu estou de vestidinho, tá? E que não bastava, tem que ter uma chuquinha também. Olha a minha cara, olha a tristeza. Eu postei no Face, no Dia das Crianças, assim, quando eu crescer eu vou derrubar essa toda. Né? E aí eu pensei, ela não entendeu. Né? Aí nos meus 6 anos, no meu aniversário de 6 anos, os meus pais já eram separados. E aí o meu pai deu para minha mãe um dinheiro para que ela comprasse um presente para mim, me levasse numa loja lá no bairro e comprasse um presente para mim. E quando a gente chegou nessa loja, a loja naquela época era dividida, brinquedos de menina de um lado, brinquedos de menino do outro. E aí eu cheguei e olhei uma coleção dos bombeiros, cheio de carrinhos, cadinha, bonequinho, eu falei, nossa, é agora que eu vou pedir a coleção, aí a minha mãe vai juntar os pontos, aí ela vai entender tudo e finalmente eu vou me libertar. Só que nessa hora a dona da loja me olhou com aquela cara fuzilando, aquela cara que os mais velhos olham para a gente assim, não faz isso, senão você vai se arrepender. E aí eu fiquei desesperado, olhei para o lado de cá, vi aquele tanto de boneca, cada uma de tamanho diferente, com tamanho de cabeça diferente, com cabelo diferente, fiquei desesperado, chorei. E aí eu chorei tanto que, no princípio, minha mãe ficou nervosa, porque ela pensou, isso é um absurdo, eu trouxe aqui, vai ganhar um presente, vai poder escolher o presente, e agora está chorando desse jeito. Mas eu chorei tanto, que ela ficou com dó. E aí ela me levou para casa. E aí, mais tarde, quando eu estava mais calmo, ela perguntou se eu queria voltar na loja. Aí eu falei que eu queria. E quando eu cheguei lá, eu escolhi uma calculadora de plástico, um jogo de varetas e um ioiô. Foi o jeito que eu arrumei de conseguir ganhar o presente e não constranger minha mãe. Porque é isso que as pessoas trans fazem, pelo menos eu acredito que a maioria delas fazem na infância. Elas escondem a felicidade, elas ocultam, elas bloqueiam, com medo de constranger os pais, as pessoas que elas amam, porque elas associam que a felicidade delas é constrangimento. Né? E aí, quando eu iniciei meu processo de transição, há 6 anos atrás, e transição é o quê? Quando eu comecei a adequar o meu corpo, quando eu comecei a tomar os medicamentos e fazer os procedimentos para que o meu corpo se adequasse ao gênero no qual eu me identifico. Eu vi uma frase na internet que estava na foto de uma tatuagem e eu carreguei essa frase comigo durante todo o tempo que eu passava por momentos delicados. E um desses momentos delicados, eu passei a dar o nome de situação zoológico. O que é situação zoológico? É quando alguém sabe que eu sou trans, e aí essa pessoa está acompanhada por alguém, e aí ela olha para mim e cochicha com essa pessoa. Ou às vezes ela olha, cochicha e aponta para mim.
Ou às vezes, para piorar, ela chega, me cumprimenta e fala com a pessoa assim, olha, esse é o Raul, cara, que eu te falei. É tão bizarro que só falta jogar pipoca. E aí, eu passei a me interessar por essas violências, que eu considero violências silenciosas. E eu tinha uma necessidade muito grande de querer teorizar essas violências, de poder conceituar essas violências. Mas eu percebi que faltava informação para eu construir isso. E eu não conseguia essa informação em qualquer lugar. E aí eu me interessei pelo curso de filosofia, porque eu acreditava que lá eu ia ter acesso a várias construções que foram naturalizadas hoje, e que ia me ajudar a textualizar essas situações que eu percebia. Eu juro que eu quis fazer química. E o motivo, eu sempre gostei de desafio, eu queria fazer química. Só que, como eu não entendia nada, até hoje não entendo, eu quero fazer química, porque eu preciso entender aquela coisa toda. Mas isso foi mais forte, e aí eu fui para a filosofia. E aí, me deu uma ideia. Eu queria comunicar com as pessoas e fazer com que elas percebessem o quanto uma pessoa trans sofre constrangimento. Eu queria que elas percebessem no mesmo nível. Então, eu pensei em localizar alguma situação que as pessoas não trans passam e que eu pudesse, no mesmo nível, para que eu pudesse dar exemplos quando eu fosse falar sobre isso. E eu não encontrei nenhuma. Nada. Só que eu passei a perceber uma outra coisa. A minha namorada, quando ela vai falar com alguém, conversar com alguém, e quando nessa conversa, ela não conhece a pessoa, mas nessa conversa ela tem que remeter ao passado, e ela tem que falar que ela já se casou 2 vezes e está no 3º relacionamento, e eu espero que agora dê certo, amor, e que você... Ela fala que mesmo que a pessoa entenda a situação dela, ou que a pessoa passe pela mesma situação que ela, ou que a pessoa até já se casou mais vezes, não importa. Mesmo assim, ela se sente constrangida quando ela vai falar de 2 casamentos. E esse constrangimento também afeta a pessoa que, por exemplo, vai dizer, olha, eu comecei o curso de Direito, mas aí eu abandonei no meio, e aí eu passei para o curso de Administração depois de um tempo, mas eu também abandonei, e hoje eu estou fazendo curso de História, sabe? Ou quando a pessoa vai dizer, não, é porque eu estou no meu 3º emprego esse ano. Ou quando uma mulher vai dizer, não, é porque são 4 filhos, mas é porque é cada um de um casamento. Eu percebia que o constrangimento era forte, e que o pior desse constrangimento é que não tem nada que essas pessoas podem fazer para poder apagar o passado. Só que o problema não estava só no constrangimento. O problema também estava no que elas passavam a fazer no presente, devido a esse constrangimento. E eu percebi que elas viviam de uma forma linear, fixa, e faziam de tudo para não variar. E aí eu comecei a associar esse comportamento com um comportamento que eu chamo de comportamento empresa. Uma professora uma vez me disse que se a McDonald's mudasse a logo ou o nome, ela perderia 75% da clientela dela, mesmo que ela mantesse os mesmos produtos do mesmo jeito. Porque ela ia perder a imagem de confiança que as pessoas têm nela. Porque a imagem fixa, sem variar, traz essa confiança. Então o processo acontece assim. A moralidade faz com que a gente tenha vergonha do nosso passado variável. E para remediar essa vergonha, e para talvez não passar por alguma coisa que possa vir a ter, a gente passa a viver de uma forma linear, fixa. A gente projeta uma vida e fica só nela. E faz de tudo para não variar. E para ancorar esse objetivo, a gente inventa desculpa que é melhor para o futuro. Só que aí, com o tempo, você começa a ficar sem graça. Os anos vão passando e você vai perdendo a criatividade. E aí vai surgindo aquele buraco que a gente tem e não consegue preencher. O ano passado, viajei de férias com a minha namorada e eu disse para ela, olha, a gente vai ficar uma semana na Chapada Diamantina e eu não quero falar que eu sou uma pessoa trans e não quero falar sobre questões trans. Pela primeira vez, eu quero passar umas férias, como qualquer outra pessoa,
convivendo normalmente, sem falar sobre isso. Mesmo porque, se eu falar sobre isso, tem pessoas que fazem tantas perguntas que eu tenho que fazer uma palestra igual essa. Aí leva 4 horas, e aí eu perco o passeio para ir no Poço Azul. Né? E aí, no 3º dia, eu passei a sentir náusea, dor de cabeça, passar mal. Porque não falar que eu sou trans é não falar nada do meu passado. Qualquer coisa do meu passado é associada a isso. Então, eu tive que ficar calado. Tudo quanto é assunto que eu tinha que voltar ao passado, eu distraía ou eu inventava um jeito de não falar. E aí eu passei mal. Então, é isso que acontece quando eu tentei abafar o meu passado. Por quê? Você se bloqueia, você se põe de castigo como se fosse uma criança, e você sabota a sua felicidade, e aí você nega suas possibilidades. Quando eu comecei o processo de transição, antes do processo, quando eu descobri que tinha como, quando eu descobri que eu não estava fadado a viver naquele corpo que eu não me identificava, isso foi aos meus 29 anos, quando eu percebi que eu não precisava de envelhecer como uma velhinha de vestido colorido, que eu podia ser um velhinho. Vocês podem pensar que eu me joguei de uma vez, que eu agarrei com unhas e dentes, e que eu dei um salto imediatamente. Mas não foi assim. Eu sofri muito, sofri durante dias. Como é que uma pessoa pode sofrer se tem diante dela a possibilidade dela realizar aquele sonho de infância? Mas é porque ali onde eu estava num lugar seguro. E eu tinha incerteza do depois, e nessa incerteza eu não queria passar por constrangimentos. Então, eu quase sabotei a minha felicidade nessa hora. A militância, ela luta bravamente até hoje para que as pessoas tenham direito de exercer as suas identidades. Mas não é só isso, é mais do que isso. Porque a identidade, ela é fixa. E quando a gente consegue o direito de exercer ela, a gente fica com medo e passa a vida toda querendo manter ela firme. E a gente não é identidade fixa, porque fixo é engessado. Nós somos possibilidades. E possibilidade é você ter o direito de estar no local de conforto que você quiser. E é ter o direito de mudar esse local de conforto quantas vezes você quiser. É você lembrar de um passado variado e, ao invés de sentir constrangimento, você lembrar que você estava tentando, porque você quer ser feliz. E é pensar que você está vivo. E quando a gente está vivo, a gente pega as fichas que a gente tem e a gente joga elas de novo, para permanecer feliz. E a nossa diferença em relação aos outros animais é porque nós podemos mudar a nossa trajetória quantas vezes a gente quiser. Porque a gente é ser de possibilidade. E a gente tem o direito de ser o que quiser, de estar no local de conforto, e esse local de conforto pode ser um ou pode ser vários. Eu estou no local de conforto. Eu estou feliz na vida que eu estou hoje, e eu quero estar nessa vida durante um bom tempo. Mas quando eu não quiser, eu já abri meu leque. E eu posso acrescentar mais coisas nele. Mas eu tentei fazer uma lista com todas as coisas que eu ainda quero ser e fazer. Eu só esqueci de colocar aí que eu quero andar de saia na calçada da fama em Nova York. Tá? Eu tinha esquecido. Tá? Amor, você não se importa com ganhar um beijo da boca da Madonna, mas é a Madonna e ela é diva. Tá? Enquanto eu estiver vivo, eu vou tentar fazer todas essas coisas. E mais que acontecer pelo caminho. Porque eu tenho direito a todas elas. E quando eu morrer, no dia que eu morrer, a única coisa que eu quero respirar e quero falar com voz alta, se eu estiver falando, né? E sorrindo, é que eu fui especialista em realizações impossíveis. Obrigado.